na semana passada, o ministro Fernando Haddad, cadê Paulinho? Liberou a divulgação da lista de beneficiados do PERSE. É o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Isso, gente, essa divulgação dessa lista foi na semana passada, na quarta-feira. Mas a coisa só tomou a proporção que deveria mesmo no fim de semana, quando as redes sociais obrigaram a imprensa tradicional a falar mais sobre esse assunto. Que delícia. Porque estava tendo aquele probleminha, né, de citar a empresa. Aquele probleminha de telhado de vidro. É isso, exato. Mas como hoje tem muito assunto muito denso nesse programa, a gente pediu para ela, a musa, a maravilhosa, Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tax, explicar pra gente o que é o PERSE e por que ele ficou no centro das atenções até a revelação da tentativa de golpe de Estado. Então vamos ver aí. Vai, duquesa. Olá, povo bonito do Rivo News, e de repente todo mundo quer saber o que é o PERSE e por que um monte de influencer milionário deixou de pagar imposto. Não, pera que eu vou explicar. O PERSE foi um programa emergencial para a retomada do setor de eventos. Porque a gente sabe que na pandemia, o setor que mais sofreu com as restrições, aquela questão do distanciamento social, foi o setor de eventos. Eles foram os primeiros a sofrer com as restrições e foram os últimos a retomarem seus negócios. Então, lá em 2021 foi criado, pensado esse programa para tentar ajudá-los. Aí tinha parcelamento de imposto, um monte de coisa. Para ajudar a galera, vamos dizer ali, a entrar ali nos eixos e retomar de novo. Mas aqui é Brasil, né, meus amigos? Então, o benefício que foi deturpado ali no Congresso, colocaram mais um monte de benefícios, você não paga mais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, uma isenção maravilhosa. E um monte de atividades que não eram inicialmente no setor de eventos foram incluídas ali. E aí tem marketing e tal, e aí que os influencers entram. Tá, mas os influencers fizeram alguma coisa de errado? Não. O programa estava ali para ser usado. O erro foi a política pública. Foi como o Congresso derrubou o veto, foi feito as coisas assim, atabalhoado, como no Brasil. Política fiscal tem que ser feita com responsabilidade, com estudos, não é só jogar pra torcida, não. Porque invariavelmente acontece essas distorções aí que tá acontecendo. É isso. Passa aí 12 segundos. Agora eu vou deixar um trabalhinho aqui pros editores, tá? Isso aí é off-topic, eu sou muito fã de vocês são maravilhosos. Eu tô devendo um react, o react do IOF vem, hein? Beijo, sou fã. Imagina Linda. que a gente não ia, que a gente Deixar. ia tirar esse trecho. Ora. Um elogio, Imagina o elogio da desse, eu quero o reality do IOF. na eu nobreza preciso. do direito Aqui. tributário desse Brasil. Bom, Ai, vamos lá, gente. Entendido, então, com a explicação maravilhosa da duquesa, o programa e a função original dele, vamos ver a lista de quem seguiu se recuperando da pandemia, mesmo com ela controlada ali há delícia. pelo menos 2 anos. Lembrando sempre, como a duquesa falou, não tem ilegalidade nesse processo. Não tem. O que tem de sobra é imoralidade. Opa. A lista completa tem mais de 10 mil beneficiários, mas alguns nomes se destacam. Entre eles o da influenciadora digital Virgínia Fonseca, que outro dia comprou uma bolsa de R$500 mil para ela e um relógio de 600 mil para o marido. Lembro. Ela recebeu 4,5 milhões em isenção fiscal. Mesmo. Foi. O cantor Gustavo Lima, com 2 T's também, por exemplo, que é patrono do estilo arquitetônico greco-goiano, ele levou quase 20 milhões. Empresas de alimentação também foram contempladas. O iFood, por exemplo, recebeu mais de 330 milhões em isenção fiscal. E o Grupo Madeiro, do empresário Júnior Durski, quase 70. A imprensa também se beneficiou bastante do programa, e talvez por isso a gente só tenha ouvido falar sobre ele quando o assunto chegou nas redes sociais. Globo, UOL, Folha, Record, Estadão, SBT e Abril receberam juntos quase 250 milhões em isenção. Mas o mais divertido de tudo isso foi descobrir que uma das empresas do Felipe Neto, o defensor do imposto para grandes fortunas, o grande inquisidor das redes sociais, o síndico do Twitter, ele deixou de pagar quase 15 milhões em impostos. Ele não, né? A Play 9, empresa da qual ele é sócio. Uma delícia. Poxa, 15 milhões assim em isenção. E a hipocrisia é rainha, né? O melhor foi a justificativa dele, que meteu sem vergonha nenhuma que a revelação dessa informação era uma cortina de fumaça para abafar a operação contra golpe. Haja autoestima. Ocorreu. Primeiro que assim, a revelação do PERSE foi feita pelo ministro Fernando Haddad, que é do governo que o Felipe Neto não para de defender. tem um certo bug na mente. E em segundo lugar, a revelação foi na quarta da semana passada. Então, 6 dias antes da história do golpe ser
colocada para público. Deixa. É aquela frase que eu falei do Nelson Rodrigues. Atrás de todo paladino da moral, vive um canalha, sempre. Deixa eu só tirar uma dúvida. O PERSE foi criado em 2021 no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Se ele soubesse que a Globo ia se beneficiar tanto, Imagina. ele jamais teria feito isso. Mas que é isso, Ora. é o que a Duquesa estava explicando pra gente. O objetivo original do PERSE era, né, dar isenção fiscal para empresas de eventos que foram muito impactadas pela pandemia. Quando a coisa vai para o Congresso, aí começam os jabutis. Não, e aí teve veto do presidente, aí volta, aí a base aliada do presidente faz passar, aquele jogo todo de cena, eu não aprovei, eu aprovei, aí um diz que aprovou, que não desaprovou. Mas o ponto é, a ideia era ótima. O problema é que o Brasil sim. ama um jabuti extrapolar a No dose. caso, a gente tem um histórico, É. né? Mas retomando aqui a parte do Felipe, como é? Nelipe Feto. Nelito Feto. Nelipe Nelipe. Feto. Feto. Ele falou que não é sócio majoritário da Play 9, empresa que recebeu a isenção fiscal e que não faz parte da tomada de decisão pela adesão da empresa ao PERSE. Cara de pau também se vive, né? Imagina, lava o Comigo não rosto tá. com óleo de peroba. Eu gosto. E ainda defendeu o governo atual, dizendo que o PERSE foi criado no governo Bolsonaro, mas que Lula tentou acabar com o benefício em maio deste ano, que foi quando a Play 9 parou de recebê-lo. Foi por nobreza? Não sabemos que ele não é o sócio majoritário, É né? verdade. Então talvez o conselho deve ter decidido sem o voto dele. O que é muito engraçado também, porque quando isso aconteceu, a Play 9 entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal para continuar usando o benefício. Opa! Que engraçado. É, ocorreu. Não, curioso. Tá bom. A internet, claro, é implacável e também lembrou que durante as Olimpíadas de Paris, o Nelipe Feto. foi favorável à taxação das medalhas dos atletas, dizendo que não tinha que ter isenção para eles. Afinal de contas, um atleta olímpico faz muito menos pelo Brasil do que os vídeos deste influenciador. Ocorreu. De novo, atrás de todo paladino da moral vive um canalha. Não existe defesa intransigente. Já não sei para que lado está meu cabelo. Esse mesmo. Não existe defesa intransigente de governo nenhum que não tenha um valor. A Vitória comentou aqui, acho que faz sentido reforçar. Eu falei recebeu o dinheiro, É isso. é isenção fiscal. No fim do dia, Deixou é um de- dinheiro que ia para Deixou de imposto sair. e que não saiu ali E quando da a gente conta. fala ia para imposto, é para pagar as contas que todos nós, porque nós não temos isenção de nada Vai se atrasar. nunca. Alguma Não, coisa. a Francilene acabou de comentar aqui. Enquanto isso, meu desconto na fonte só aumenta e o imposto nos alimentos devora o resto. Sem contar no dólar, que a cada dia está mais caro. Eu sei que você não come dólar, mas você come pão. Pão é trigo, trigo é dólar. E só Ciro Ferreira trazendo Gomes. um comentário também do Twitter, é que a gente tem que agradecer ao Haddad de ter permitido a gente ficar sem a participação do Felipe Neto durante um tempo no X, que ele se calou quando veio essa Foi. informação. A gente ganhou umas Ficou horas ali. exatamente de um respiro ali, Mas assim, um a detox. estratégia do Haddad de mostrar isso e jogar a merda no ventilador Genial. é maravilhosa, né? Genial, genial, porque é isso, o cara tá querendo fazer o ajuste fiscal, reduzir custos. E aí ele solta Creu. o PERSE, e não só o PERSE, a renúncia fiscal com o PERSE mais a desoneração das folhas, somou 22 bilhões de reais neste ano, que ainda não acabou. Caraca. Aí foram resgatar uma fala do Haddad dando uma entrevista para um site, uma live, Conexão não sei. Conexão Xangai, não Conexão é? Xangai, perdão. Conexão Xangai, Conexão Ásia. Conexão Xangai. Mas fica na Ásia. É isso. Que o Haddad comenta durante essa live a quantidade de chupim que tem no Estado brasileiro. Mas tem, ué, e que gente. a primeira vez que ele foi assessorar o Guido Mantega, ele teve acesso pela primeira vez ao orçamento, ao orçamento do governo, às contas do governo, e ele olhou e ele falou que ele não acreditava com a quantidade de gente drenando dinheiro público por todos os lados e tal. Ele falou isso em 2021, numa entrevista, e vieram publicar agora de novo depois que ele divulga essa lista do PERSE, comprovando aquilo que ele já tinha falado lá atrás. E não só isso.
vou sair do meu papel normalmente aqui, desempenhado, e dizer que se no governo Dilma Rousseff o ministro da Fazenda fosse Fernando Haddad, ela não tinha sido empichada. É Porque verdade. a treta toda começa com aquelas desonerações bizarras que a Dilma implementou no primeiro mandato. Por pura teimosia dela, né, também. As canetadas no valor do combustível, a Isso. desoneração das folhas, a Dívida manutenção estratosférica. dos gigantes nacionais, e aí ninguém mais paga imposto, só pobre que paga. Ele está dizendo isso. É isso que o Haddad está dizendo. Tudo o que vier para resolver o imbróglio econômico que começou no governo da Dilma Rousseff, eu sou favorável. Não, e ele... Tem que acabar com essas o pessoal desonerações, que a isso? gente vai falar disso ainda, mas calma. Mas e aí? E não vai ter reunião de corte de gás? Assim, é que não depende dele. Na semana passada, você não estava aqui, a gente falou, o Lula está, de acordo com o Paulo Pimenta, o Lula está esperando o projeto ficar maduro. Mas é lá na Venezuela esse. Ou então não pede abacate. Tá.